Reinaldo Azevedo segue criticando pesadamente a extrema-direita, Bolsonaro, o quase preso, e Tarcísio de Freitas. E aborda aí um assunto caro aos liberais, que é a polarização. Que polarização é essa? O que o Reinaldo Azevedo tem a dizer sobre isso? A gente vai falar agora no Plantão do Meteor. Bora lá. Pedro Zambarda está aqui com a gente para trazer mais essa notícia aqui no nosso plantão. Lembrando que você pode seguir o Pedro no @drops de jogos e o @Pedro Sólidos também, que é o do Pedro pessoal, né, Pedro? Exatamente. É pessoal / profissional, é que o Drops, como ele é mais entretenimento, games, aí a gente bota política e os assuntos, economia, os assuntos mais cabeçudo no Pedro Sólidos mesmo. E eu quero muito que o Drops de Jogos cresça, por isso que eu tô com a @ dele aqui. Lúcio, tem um livro de um jornalista que eu respeito muito, mas eu discordo profundamente do fundamento desse livro. Ele, inclusive, me enviou um exemplar e eu falei sobre ele. Trata-se do livro Biografia do Abismo, do Felipe Nunes e do jornalista Thomas Trauman. Para quem não sabe, o Felipe Nunes é o presidente da Quest, aquele instituto de pesquisas, e o Thomas é comentarista da Globo News. Eles colocam a culpa em tudo, Lúcio, na questão da polarização. Eles falam de calcificação política. Só que eles descrevem esquerda e direita como se fossem dois polos simétricos. E aí começa a atribuir à esquerda coisas que a esquerda nunca fez. Aqui no Brasil, mesmo você pegar a esquerda mais radical, mais revolucionária, ela não fez o que o bolsonarismo fez na pandemia, gente. Não tem paralelo. O Bolsonaro tirou máscara de criança. É um bom livro, eu reitero, mas ele está por trás da tese que o Reinaldo vai criticar no texto dele, então esse corte vai ser um pouquinho mais cabeçudo. Basicamente, nesse corte do Reinaldo, e aí a galera da esquerda radical que estiver aí no chat, eles vão ficar meio bravos, mas ele defende a questão do voto útil e explica porque muita gente opta por dar, por exemplo, mais uma presidência para Luiz Inácio Lula da Silva diante dos perigos da extrema-direita. O que escreve o Reinaldo na coluna dele no UOL? Votar para impedir a vitória de alguém pode provar, sim, a maturidade democrática. Lúcia, é basicamente um pensamento contra aquela intuição que todo mundo tem. E tá faltando partido, tá faltando candidato. Não, cara, assim, quando tem uma ameaça fascista, tô falando de fascismo, tá? Quando tem uma ameaça fascista, você vota e você toma medidas de qualquer forma para o fascismo não chegar. Se você tem um Lula, é um privilégio. Não é um defeito. Você tem um político ultra popular que defende a legitimidade do sistema que você vive. Então é exatamente o que o Guilherme não vai falar. Sabe o que é a polarização? Aí o Reinaldo vai desenvolver esse argumento. Vamos lá. A cada eleição, lá vem um argumento vigarista, segundo o qual o pobre eleitor não vota para eleger quem quer, mas para impedir quem não quer, de modo que essa escolha negativa seria demeritória para a democracia e contribuiria para corroê-la. É um argumento estúpido que fere a lógica e os fatos. Na verdade, assim, qual que é a estupidez real? Vocês não podiam fazer um Bolsonaro ganhar a votação, né, gente? Costuma ser frequente na boca e na pena daqueles sedizentes pensadores e analistas que veem polarização entre a corda e o pescoço, isentos por dever e não de ofício, mas de emprego, são meio corda, meio pescoço. Isso os torna covardes demais para defender a vida e justificar a morte. Reinaldo está falando contra a polarização, gente. Não é no DCM, não é na revista Fórum. Ele é um dos principais colunistas do UOL. Ele está dizendo que gente que trabalha na imprensa corporativa acaba sendo isento para manter o emprego, tá? Quando o Reinaldo escreve isso aqui, ele está correndo o risco de perder o emprego dele, porque o UOL não está defendendo o Lula, tá? O UOL, às vezes, esteve do lado de fascistoides. A premissa da polarização está errada. Esse troço é uma fantasia influente e uma boa conclusão só poderia derivar dela por acidente ou coincidência. Errando de ônibus, só o fortuito pode levar o passageiro ao destino desejado. Toda escolha positiva é também negativa. Toda escolha negativa também é positiva, se de forma motivada. Eu digo sim a um democrata, eu estou a dizer não a um fascistoide ou ao cultor de outros autoritarismos. Tal democrata,
Pode não ser o candidato dos meus sonhos, mas vejam que coisa, boa pessoa que sou, imponho-me a percorrer a escala que vai do mal menor ao bem que não pode ser absoluto, mas apenas o que se tem no momento. Nesse ponto, o apressadinho esfrega as mãos e diz: ah, olha aí, o Reinaldo descarta que possam haver vários democratas. Eu não. Até os convoco. Democratas no plural, compareçam para a luta. Cadê os varões e varoas de Plutarco? Então, o Reinaldo traz aí esse começo de texto. Eu vou andar um pouquinho mais, que os textos deles são longos, e vou aqui para essa questão. Essa conversa burra de que a polarização impede o brasileiro escolha quem ele realmente quer, para impedir quem não quer reproduz o sonho permanente que nasce do ódio à política, de que surja no país, já escrevi aqui, o J. Pinto Fernandes, do poema Quadrilha de Drummond, aquele que não havia entrado na história. Parte, ademais de uma perspectiva pobremente idealista, na suposição de que o eleitor sonha com o bom, o belo e o justo, e depois, sem encontrá-lo, corrompe a própria vontade, obrigando-se a votar em um para obstar a ascensão do outro, ou o contrário. Mas esperem, quem impede que surjam essas lideranças? Aí respondem, o processo político. Qual? Quem determinou, por exemplo, e não foi o eleitor, que a direita brasileira se deixasse fagocitar pela extrema-direita bolsonariana e desaparecesse? Pois é, isso foi um processo planejado. E aí eu vou trazer o último trecho do texto, que é esse aqui. Entre 2013 e 2016, no Brasil, fascistoides de várias matizes se cruzaram nas ruas. Inclusive alguns que falavam numa linguagem que se pretendia de esquerda. Nunca se viu tanto triunfo do querer como naqueles dias. Sabemos o resultado e, claro, sempre há um cretino tentando se livrar do mundo na necessidade de proclamar o triunfo do mundo da vontade. É um problema o eleitor votar para evitar o que não quer? Ao contrário, essa é uma das maiores provas de maturidade se, é claro, for um voto em favor da pluralidade e da democracia, já que tal regime não se limita a um modelo de escolha do governante, ele também compreende conteúdo e valores. Aquele que se orgulha de seu pensamento supostamente superior, por não se obrigar a votar nem num democrata e nem num fascistão, se essas forem as opções, bem, esse sujeito já fez a sua escolha. Ele só é covarde demais até para admitir que é um fascistoide. Não é a polarização, que não existe, que faz um poltrão. É o poltrão que procura... Poltrão, para quem não sabe, é sinônimo de cavalo, tá, gente? Que procura a polarização para se esconder. Lúcio, vou tentar resumir. O Reinaldo usa muita linguagem literária, recorreu a Guimarães Rosa, a metáforas e tal, mas eu vou resumir basicamente num tweet que ele escreveu aqui. O fascismo não acende só com os bolsonaristas radicais. E por isso que o Reinaldo é muito precioso na imprensa nesse momento. Ele está criticando diretamente o Tarcísio. O fascismo acende no silêncio de muita gente dentro da democracia. Foi assim que você pare um Bolsonaro. É assim que você faz um Hitler. É assim que você faz um Mussolini. Tem um vácuo em que esses caras entram. E sim, a gente tem que votar no menos pior nesses aspectos. Eu estou me referindo especialmente às pessoas que são muito críticas ao Lula. Você pode criticar o Lula à vontade, mas não dá para também aderir ao antipetismo, Lúcio, e começar a dar corda para fascista. E aquela coisa, né, Pedro? Esse papo de polarização, quando a gente vê um dos lados com Big Tech em seu lado, né? Quando a gente vê o dinheiro todo ao seu lado também, nas eleições, a gente vê a extrema-direita sendo bancada, sendo impulsionada. A gente vê, por exemplo, o discurso de esquerda não chegando nas pessoas porque as Big Techs não querem que chegue. A gente vê poderosos, bilionários que não querem uma mudança do status quo. Que polarização é essa? Né? Será que é uma polarização ou será que é uma criação? A polarização foi criada como narrativa? Porque é muito interessante, né? Você chegar e falar, não, veja bem, estamos polarizados. Ou você fica de um lado, ou você fica do outro. Sendo que, de fato, a gente tem
um lado extremo, que é a extrema-direita, e todos os outros lados que são democratas, pelo menos por aqui. Então, é uma narrativa que funciona para modelar o público, funciona para você levar o gado para onde você quer, né? Quando eu falo gado, são essas pessoas essas amalucadas que até hoje defendem o bolsonarismo, sendo depois de tudo que aconteceu na pandemia, depois de tudo que a gente já viu que além de condenado, além de réu, o cara fez barbaridades quando esteve na presidência. A extrema-direita mostrando dia após dia que não tem nenhum tipo de apreço pelo trabalhador, não tem nenhum tipo de apreço pelo povo, ou trabalham para si, ou por interesse, ou os dois. Uhum. Então, que polarização? Não tem polarização. Não tem polarização. Tem essa narrativa de polarização que funciona muito para quem não quer mudança, para quem não quer que o status quo continue, para poder continuar manipulando e ganhando dinheiro. Tudo isso está em volta de poder e dinheiro. Mais algum ponto, Pedro? Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Se o pessoal tiver uma opinião diferente, pode deixar no comentário aqui, não tem o menor problema. Aqui Não, no eu acho que Meteoro a é gente isso. abre espaço para opiniões diversas. Não, é isso, Lúcio. Só complementar no final, a esquerda no Brasil, mesmo a esquerda radical, que defende, por exemplo, o processo revolucionário, nunca teve chance de fazer uma revolução no Brasil. Quando teve um governo moderado como o do João Goulart, a direita brasileira, que sempre gostou de fascismo e de ditadura, botou uma ditadura de 21 anos aqui. Então eu acho que a gente precisa se livrar da polarização e dos referenciais liberais, e é legal porque eu peguei um liberal para falar sobre isso, porque senão a gente não vai ter esquerda de verdade nem democracia de verdade nesse país. Boa, excelente debate. Você participa com a gente. Deixa aí nos comentários de verdade, mesmo se você discordar da gente, não tem o menor problema, tá? E a gente vai debatendo, porque nosso campo, a gente abre espaço para o debate, pro debate de verdade, né? Não só para as lacrações da extrema-direita. A gente fica por aqui. Vou deixar na tela para você um QR Code. Você pode se tornar membro do Clube do Fim. Tem conteúdo que sai antecipado, inclusive, ó, os Meteoros Repórteres, o nosso querido Pedro Zambarda, sai antecipado para o Clube do Fim, tá? Então você pode se tornar membro aí se você quiser e puder, é claro. Grande abraço. Até a próxima.